Enfim apresentados, nessa tarde de quinta-feira foi dia de entrevista coletiva dos dois últimos reforços cruzmaltinos. O primeiro volante, Matheus Carvalho, que veio do Náutico, e também o meio-campo, Gabriel Carabarral. Uma entrevista muito importante, muito legal, inclusive, onde dois atletas falaram sobre as suas características e principalmente sobre a oportunidade de estar vestindo a camisa do Vasco da Gama. Será que vai dar certo? Fica essa dúvida, mas a gente vai trazer aqui a vocês tudo o que rolou durante toda essa entrevista coletiva. Além disso, falar também sobre muitas outras informações. Vamos falar aqui sobre Pedro Raul. Sim, o atacante camisa 9 do Vasco, que mesmo diante de muitas críticas, vem sendo uma peça mais do que essencial para esse estilo de jogo realizado pelo Maurício Barbieri, um jogador que, além de marcar gols, ajuda também na composição ofensiva e tática da equipe cruzmaltina. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Grupo City. Sim, Grupo City. Expectativa aí que antes da proposta feita pela 777, o Vasco quase fechou com o Grupo City. Expectativa não, né? Realidade. Então tudo isso a gente vai trazer aqui neste Fala Gigante, porém é claro, antes de começar, antes de deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso cruzmaltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, se você está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Estamos aí na meta de chegarmos aos 100 mil inscritos, então contamos com você. Não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição, sem ativar o seu sininho de notificação e também aqui embaixo, sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste vídeo. E é claro, aqui embaixo também deixe nos comentários, né, se você gostou da contratação tanto do Gabriel Carabarral quanto também do Matheus Carvalho, os dois últimos reforços da Colina Histórica. No final do vídeo, a gente manda um abraço para vocês, como vemos, estamos, né, fazendo já nos nossos últimos vídeos. Mas vambora, né, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de iniciar aqui a falar sobre a entrevista, sobre o Grupo City, quero falar rapidamente sobre o que eu deixei de mostrar no Acorda Vascão de hoje de manhã. Eu falei sobre a nova camisa do Vasco da Gama, né? Uma camisa limitada, feita pela CAP e pelo Vasco, da marca, da linha, aliás, Respeito e Igualdade. Tá aparecendo aí agora a você essa camisa. Eu falei sobre esse assunto no Acorda Vascão, mas esqueci de mostrar. Então, agora sim, tá aparecendo aí na imagem essa nova camisa que já está disponível aí nas lojas Gigante da Colina. E agora, gente, falar sobre 777 Partners e Vasco da Gama. Por que eu quero falar sobre isso? Pois todos nós sabemos que lá no meio do ano passado houve aí uma Assembleia Geral, uma AGE, para decidir qual seria a empresa, qual seria não, né? Se a 777 iria ser realmente a dona da SAF do Vasco. E foi. Os sócios votaram e entregaram 70% do Clube de Regatas Vasco da Gama, do futebol do clube, né, aliás, nas mãos da empresa norte-americana. Porém, o Lancinete, nessa manhã de quinta-feira, divulgou uma informação muito interessante sobre tudo isso. Segundo informações, gente, antes mesmo de negociar com a empresa norte-americana, o Vasco esteve muito próximo de fechar a negociação de sua SAF com o Grupo City, que hoje é o grande dono aí do Bahia. Foi também comprado, vendido, né, uma parte do seu futebol ao Grupo City. Porém, na época, um dos fatores que acabou impedindo a negociação foi a falta de acordo para um aporte imediato para o pagamento das dívidas urgentes do Vasco da Gama, algo que já foi garantido pela empresa norte-americana. Então é muito importante, né, a gente trazer isso, não à toa, no ano retrasado, assim que o Thales Magno foi vendido para o New York City, um clube aí do conglomerado Grupo City, o Luiz Melo, que é o atual CEO do Vasco da Gama, foi até os Estados Unidos, passou um longo período por lá, teve conversas sim com os dirigentes do clube norte-americano, porque já estava naquele momento esse processo de negociações. Mas como o Grupo City na época não garantiu, né, um investimento forte para pagamento de dívidas urgentes, o Vasco deu para trás e acabou fechando com a empresa norte-americana 777 Partners. Então, realmente muito interessante a gente trazer essa informação a vocês, que o Vasco quase fechou com o Grupo City. Além disso também, acredito eu, né, que foi a melhor opção para o Vasco a 777, porque querendo ou não querendo, com o Grupo City, o Vasco queria ser só mais um. Com o Grupo City, né, tem aí com um conglomerado de clubes mais de 10 clubes e tem como seu principal clube o Manchester City. O Vasco não queria ser o principal clube do Grupo City, porque já tem o Manchester City, que é um dos principais clubes do futebol mundial. Então, para ser
um clube, como se fala, satélite, né, que envia jogadores ao Manchester City, é melhor realmente não ser. Então a melhor opção, na minha opinião, pelo menos as que foram apresentadas e nós, torcedores vascaínos, temos conhecimento, realmente foi a 777. Você aí, como torcedor, acha que seria mais legal ou melhor, mais benéfico para o Vasco ter o Grupo City do que a 777? Deixa a sua opinião aí nos comentários, a minha opinião já deixei com vocês. E, gente, para prosseguir, né, a gente vai finalizar o vídeo falando sobre a entrevista coletiva, porque antes eu quero falar sobre Pedro Raul. Pedro Raul, gente, é um jogador muito criticado por todo torcedor vascaíno. Essa é a grande realidade. No último domingo eu assisti a partida, como eu já trouxe a vocês, né, em loco lá no estádio, a partida entre Vasco da Gama e Palmeiras, e tinha muitos torcedores ao meu lado que rasgavam críticas ao Pedro Raul, xingavam o Pedro Raul durante toda a partida, principalmente até o momento que ele fez o gol. Após o gol, deu uma parada, né, até porque fez o gol contra o Palmeiras, então automaticamente o torcedor vascaíno para de criticar o atleta, mas até o gol, o Pedro Raul foi muito criticado. E eu vejo que o torcedor vascaíno está um pouco sem limite, ou aliás, muito sem limite com o Pedro Raul, principalmente após ele perder aquele pênalti contra o ABC, um pênalti contra o Flamengo, um pênalti contra o Volta Redonda. Isso faz com que o torcedor vascaíno olhe e tire aí realmente completamente a confiança do Pedro Raul. Mas, gente, querendo ou não querendo, o Pedro Raul vem sendo uma peça mais do que essencial. Eu começo a falar sobre essa presença importante do Pedro Raul no sistema ofensivo do Vasco a partir dos dados do time no geral. O Vasco da Gama, para vocês terem noção, gente, anotou mais da metade dos seus gols a partir de bola aérea nessa temporada. Dos 31 gols marcados, 18 saíram através de uma bola aérea, ou seja, 58% dos gols do Vasco da Gama são marcados com bolas aéreas. E o Pedro Raul é exatamente o rei desse fundamento. São 7 dos seus 8 gols marcados a partir de jogadas aéreas. Ou seja, do fundamento mais importante do Vasco nesse ano, que são as jogadas aéreas, o Pedro Raul é o rei. Pedro Raul é a peça principal. Mas não para por aí. Pedro Raul não é importante apenas por esse motivo. Pois, nesse último domingo, após... com um empate, em cima do Palmeiras, dentro do Maracanã, um resultado muito importante. O Pedro Raul foi, de fato, premiado com um gol. O primeiro gol foi marcado pelo Pedro Raul. Mas mesmo diante disso, o Pedro Raul fez muito mais do que apenas um gol contra o Palmeiras nesse último domingo. Ele conseguiu ser premiado exatamente por esse trabalho sujo, se é assim que eu posso falar, que ele vem fazendo durante todas as partidas do Vasco, principalmente essas duas primeiras do Campeonato Brasileiro. Ele realmente é fundamental para o funcionamento da proposta de jogo hoje, feita pelo Vasco da Gama dentro de campo. Como está aparecendo aí nas imagens a vocês, no Maracanã, gente, quando o Palmeiras pressionava o Vasco para uma virada, porque o jogo já estava 2-2 no placar, a defesa do Palmeiras tinha muita dificuldade, a defesa do Vasco tinha muita dificuldade, para sair tocando a bola, porque se sentia pressionado pelo ataque do Palmeiras. E diante dessa marcação alta do Alviverde, a solução muitas vezes foi esticar essa bola de forma mais direta para o Pedro Raul. Ele saía da área, chegava quase ao círculo central do meio-campo, fazia o trabalho de pivô, raspava as bolas para os alas, para os laterais que passavam. E realmente era uma arma muito importante para esse contra-ataque do Vasco. Para vocês terem noção, o Mita, o Peck e muitos outros jogadores foram realmente alguns que acabaram se beneficiando com esses toques rápidos do Pedro Raul para acabar auxiliando numa infiltração em velocidade ou um encontro de campo aberto. E com relação a dados, a números, o Pedro Raul, gente, fez com que de fato, isso é nítido, a defesa do Palmeiras, principalmente o Gustavo Gomes, se sentisse muito incomodado com a sua presença. E exatamente por esse motivo, o centroavante terminou o jogo com 38 toques na bola. O número próximo, por exemplo, do Andrei ou do Jair. O Andrei terminou a partida com 42 toques na bola, enquanto o Jair, que era o organizador ali do meio-campo, com 31. Ou seja, o Pedro Raul terminou a partida com números muito iguais aos dois jogadores que organizam o meio-campo do Vasco. Então a gente vê que o Pedro Raul é um jogador mais do que fundamental. Pega muito na bola, sai da área, arrasta a defesa do adversário e principalmente, gente, abre espaço. Isso a gente pode ver com nitidez na partida contra o Atlético Mineiro. No primeiro gol, como está aparecendo aí na imagens a vocês, o centroavante acabou sendo marcado,
fez com que um jogador do Atlético o marcasse, ficasse grudado nele e desse a liberdade para o Andrei passar nas suas costas e marcar o gol na cobrança de falta do Gabriel Peck. E no segundo gol marcado pelo Gabriel Peck, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, a gente vê que o Pedro Raul atrai dois marcadores e faz com que o Gabriel Peck fique exatamente livre para fazer o gol. Então, gente, realmente é um jogador diferente, uma peça fundamental, um jogador que realmente vem sofrendo muitas críticas, mas com toda certeza no final do ano terá um papel muito mais positivo do que negativo com relação à temporada no Vasco. Então vamos ter um olhar diferente para o Pedro Raul. Sei que as críticas acontecem porque o torcedor quer ver gol, ainda mais de um centroavante, mas o seu papel, a sua função é muito além do que estar dentro da área e empurrar a bola para dentro das redes. Deixa aí a sua opinião, se você é diferente de muitos torcedores, gostam do atacante Cruz Maltino. E falando agora sobre entrevista coletiva, pois na parte da tarde de hoje, nessa quinta-feira, o Vasco apresentou tanto o volante Matheus Carvalho, que chega por empréstimo junto ao Náutico até o final da temporada, quanto também o meia Gabriel Carabarral. O jogador argentino vai vestir a camisa 20 e optou por ser chamado de Gabi no Cruz Maltino. O Gabriel Carabarral foi o último reforço aí dessa janela da SAF, né? A janela mais cara da história do Cruz Maltino. Ele veio emprestado do Santos ao Vasco até também o final de 2023. Dos jogadores que chegam aí como apostas, na minha opinião. Principalmente o Matheus Carvalho. Pouco se sabe sobre esse atleta. E dê uma olhada aí, tanto nas palavras do Matheus Carvalho, ao responder sobre as críticas que vêm sendo feitas em cima da sua contratação, quanto também onde ele disse sobre o seu melhor posicionamento, aonde ele se sente mais à vontade. E quem também falou sobre isso foi o Gabriel Carabarral. Então, dê uma olhada aí nas críticas feitas em cima do Matheus, o que ele acha sobre isso, onde ele se sente mais à vontade dentro de campo, e também sobre o Gabriel Carabarral, o Gabi, onde ele se sente melhor atuando dentro das quatro linhas. Boa tarde a todos. As críticas sempre vão existir. A gente procura trabalhar para mostrar em campo da melhor forma possível. Eu sou o primeiro volante. Sim, teve as críticas lá da torcida. Faço também lateral esquerdo. Se precisar, eu faço o segundo volante também, mas onde eu me sinto mais à vontade é de primeiro volante para saída de bola. Eso. De jugar en muchas posiciones. Comencé jugando de extremo derecho, he jugado de primer marcador de medio ahí, como juega Mateus también. Los últimos años lo vine haciendo como un media por izquierda. He jugado también de extremo izquierdo, cerrándome un poco a agarrar la bola, ¿no es cierto? Pero como te digo, por comodidad y por lo que he venido haciendo estos últimos años, me siento un poco más cómodo jugando de media por izquierda. E aí, rapaziada, será que vai dar certo esses dois novos reforços cruzmaltinos? Fica essa dúvida. Outra pergunta muito importante que foi feita tanto ao Gabi quanto ao Matheus Cocão foi a situação do Maracanã no domingo e também sobre a oportunidade de vestir a camisa do Vasco. O Matheus Carvalho falou que realmente sair de um clube de terceira divisão, que é o Náutico, chegar no Vasco é diferente. E o Gabi se mostrou estar muito animado, principalmente após a festa da torcida vascaína nesse último domingo no Maraca. Gabriel Carabarral esteve presente na partida e ficou completamente encantado, impressionado com o torcedor vascaíno. Então dê uma olhada aí nas expectativas desses dois atletas em vestir a camisa do Vasco da Gama. Sim, estou muito feliz em vestir essa camisa. Estou um pouco nervoso pelo fato de ser a primeira vez estar sendo apresentado por um grande clube, mas creio que vou me adaptar o mais rápido possível e logo estar podendo atuar com essa grande camisa. Me habían contado de lo que era la torcida, ¿no? Y llegar al Maracaná y ver ese juego con tanta gente fue una locura. Una locura, la verdad que me impresionó mucho. Creo que a Mateus también le pasó lo mismo, que daban ganas de jugar, daban muchas ganas de estar ahí ayudando a los compañeros, pero bueno, tuvimos la posibilidad de estar con ellos en el vestuario, acompañarlos y
hacer fuerza donde nos tocó ese día. Pero la verdad que fue maravilloso. Esperar que dê certo, esperar que esses dois jogadores realmente se destaquem e façam valer a pena a contratação ao Cruz Maltino. A gente fica por aqui, rapaziada. Antes, porém, quero dar aquele abraço, mandar um abraço aqui pro Júnior Soares, de Ouro Preto, do Oeste Rondônia, disse que é muito Vasco. Um abraço também pro Cláudio Neves, lá de Espírito Santo. Um salve pra rapaziada do Espírito Santo. E um salve e um abraço também pro Jorge Situação. Um salve pro Jorge Situação, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Então um abraço aí a todos vocês que curtem, acompanham e gostam do nosso conteúdo. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta quinta-feira. Estaremos já à noite, por volta das 8 horas, com o Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.